Muito bem, então, nós vamos falar nesta manhã sobre esmola, oração e jejum. Na verdade, nós falamos sobre esmola na nossa última aula. Hoje eu quero falar sobre a prática do jejum. Eu quero falar sobre o jejum de acordo com Jesus. No capítulo 5 de Mateus, Jesus ensinou sobre o relacionamento humano para quem faz parte do reino de Deus. O relacionamento humano é deveras importante. Você não está bem com Deus se você não estiver bem com os homens. Analise o seu coração agora mesmo e se pergunte se você tem amargura, se você tem ódio contra qualquer outro ser humano. E se a resposta for sim, então você não está bem com Deus. É impossível estar bem com Deus se você não é uma pessoa limpa de coração. Agora no capítulo 6, Jesus ensina como deve ser o nosso relacionamento para com Deus. Então no Sermão da Montanha, capítulo 5, nosso relacionamento para com o homem. E no capítulo 6 agora, nosso relacionamento para com Deus. E eu li o versículo 1, que é a chave, do nosso relacionamento com Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, as vossas obras diante dos homens. Em outras palavras, nós não estamos servindo aos homens, nós estamos servindo a Deus. Por isso que nenhum homem vai nos tirar desse serviço. Nós vamos nos decepcionar uns com os outros? Vamos. Nós vamos ser decepcionados e nós vamos decepcionar. Nós vamos falhar e pessoas irão falhar conosco. Mas nada disso vai nos tirar do caminho, porque nós não estamos fazendo nada para os homens, tudo que fazemos é para Deus. Jesus insiste que precisamos trabalhar para Deus sem esperar nada em troca dos homens. Então o segredo é: trabalhe para Deus e não espere agradecimento, reconhecimento, não espere nada em troca, porque você não está aqui para agradar aos homens. E além das nossas ofertas financeiras, Jesus também menciona as nossas orações. E ele diz que ofertas, orações, jejum, tudo que fazemos precisa ser discreto. E nada de publicar o que nós estamos fazendo, como os fariseus gostavam de fazer. Olha que lição de vida. Só Deus sabe o que eu e você passamos para o bem do reino de Deus. Só Deus sabe como que foram os nossos últimos dias, nossas últimas semanas, nosso último mês. A maioria das pessoas não sabe e não tem problema. Por quê? Porque o importante é que Deus sabe. Aqui descobrimos que o ato de orar, o ato de contribuir, agora o ato de jejuar, não era pura tradição religiosa, mas atitudes necessárias para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. O que é tradição? A Júlia sabe, a Bia sabe, são muito jovens, mas tradição, meninas, é algo que você pode seguir ou não, é facultativo, é opcional, mas os mandamentos de Deus são importantes para provar o nosso amor por Ele, amém? Então, sempre tente diferenciar tradição de mandamento. Tradição é negociável, mandamento não é. O Sermão da Montanha deixou bem claro que Jesus esperava sim contribuição por parte do seu povo, oração por parte do seu povo e jejum por parte do seu povo. Agora, vamos entender o que o jejum significa nesta manhã. O Velho Testamento instituiu o jejum na festa do dia da expiação dos pecados. Como havia aquela festa, aquela celebração, para que o pecado fosse confessado e expiado, eles guardavam jejum, eles se autoflagelavam, porque a tristeza era muito grande. Mas durante o exílio na Babilônia, os judeus estenderam a prática do jejum, não só para a festa do dia da expiação dos pecados,
mas para qualquer época da semana ou do mês. Agora observe, o jejum não é um mandamento, é uma tradição, mas uma tradição boa, amém, irmãos? Por isso, não há nada específico a respeito do jejum, não há uma data específica, e os judeus se sentiram na liberdade de usá-lo, de estender o jejum, sempre que achassem necessário. Mas o que significa jejum? Todo mundo diria, é abstinência completa de qualquer tipo de comida. E a resposta estaria correta. Jejum é a abstinência completa de qualquer tipo de comida. Mas por quanto tempo? Aí depende. Realmente não há na Bíblia nenhuma menção do tempo específico que você precisa guardar um jejum. Apesar de ser uma prática de amor, eu amo Jesus, de humildade, eu não sou nada, e de piedade, eu estou fazendo isso para o bem de alguém. Os fariseus conseguiram transformar essa prática, que era boa, em algo mal. Conseguiram corromper o jejum com o seu show de espiritualidade. Como que eles fizeram isso? Como nós às vezes fazemos. Nós somos capazes de transformar algo bom que fazemos para Deus em algo ruim. Um bom exemplo disso é a entrega dos nossos dízimos. Ao invés de entregá-los por amor e por gratidão, muitos estão dizimando com a esperança de que Deus irá retribuir em dobro, que Deus irá entregar 2 vezes mais do que nós entregamos para Ele. A nossa igreja em Cambé, nós estivemos com eles esta semana, eles ficaram assim admirados, quando souberam que nós pastores não temos acesso à lista de dizimistas das nossas igrejas. Nós do Templo Batista Maranata, pastores, nós não temos acesso à lista dos dízimos da igreja. Nós sabemos o valor de entrada, o valor de saída, mas nós não sabemos quem foram os dizimistas do mês e os valores que os dizimistas deram. É nossa prerrogativa saber, mas nós abrimos mão desta prerrogativa, porque nós acreditamos que o dízimo é algo entre você e Deus e mais ninguém. Só que os fariseus não. Quando eles jejuavam, quando eles dizimavam, quando eles oravam, eles faziam questão de soar a trombeta. Eles queriam que todos percebessem quão espirituais eles eram. Mas olha, por que nós preferimos deixar a oração, o jejum e os dízimos de forma discreta entre você e Deus? Veja o ensinamento de Paulo em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então eu expliquei para os irmãos de Cambé que o dízimo não foi abolido, mas olha, ele foi aprimorado. Se no Velho Testamento era uma exigência legal, era uma contribuição forçada, no Novo Testamento nós aprendemos que agora o dízimo é dado através da graça. Agora é segundo o desejo do seu coração. Portanto, se você não tem o desejo de dar o dízimo, não dê. Ninguém vai obrigá-lo. Mas você vai perder muitas bênçãos por causa disso. Todavia, é uma decisão entre você e Deus, e não entre você e a igreja, muito menos entre você e um pastor. Quantos estão entendendo isso? Então não é que o dízimo tenha sido abolido, ele não foi abolido, mas certamente ele foi aprimorado no Novo Testamento. E o princípio vale para o jejum e o princípio vale para a oração. Nós oramos, nós jejuamos, nós dizimamos, mas não para sermos vistos pelos homens, apenas para sermos vistos por Deus. Então no Sermão da Montanha, tudo isso foi a introdução, do capítulo 6, Jesus nos ensina como deve ser a prática do jejum. Agora sim,
nós vamos ver como deve ser a prática do jejum. Em primeiro lugar, jejuar para ser visto pelos homens ou para ser visto por Deus? Claro que você diria, para ser visto por Deus, né, pastor? Veja versos 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha, eu vou dizer isso porque é engraçado, não que eu queira me aparecer, mas é mais ou menos o que eu fiz hoje cedo. Depois de uma semana de muito trabalho, né? Lá em Rolândia, Cambé, no Paraná, chegamos ontem no final da tarde, exaustos, quebrados, eu diria. Hoje de manhã, depois de poucas horas de sono, o que eu fiz? É gelo no rosto, é creme daqui, é pomada dali, para que ninguém perceba, né? Que eu envelheci 10 anos nos últimos dias. E as mulheres fazem isso melhor do que eu. As mulheres, elas têm maquiagem que cobrem as rugas, que cobrem a olheira, não é, Felipe? O cansaço, e ninguém imagina, né? Que elas acabaram de sair de uma guerra. Mais ou menos o que Jesus está dizendo, só que o contrário. Eles faziam questão de passar cinza no rosto, cinza na cabeça, eles faziam questão de, né, ficar com aquele aspecto de fraqueza, para que todos soubessem que eles estavam jejuando, e eles estavam se privando dos alimentos, porque eram homens muito espirituais. Jesus disse, olha, seu galardão é esse daí, de mim não espere nada, porque vocês já estão recebendo o que vocês querem, que é a glória humana. Então este era o grande dilema dos fariseus, que faziam tudo que era certo, tudo que era correto, mas com motivos errados. Do que adianta fazer a coisa certa, mas com o objetivo errado? Eles oravam, eles ofertavam, eles jejuavam, mas com o interesse de serem vistos e elogiados pelos homens. Não há nada de errado em marcar um dia especial de jejum, mas desde que ninguém precise ficar sabendo quem participou ou não daquele dia. A igreja deve fazê-lo sempre que houver uma razão convincente, mas não como se fosse uma ordenança. Nós só temos 2 ordenanças para a igreja. Alguém se lembra delas? Batismo e a ceia. Eu gosto de chamá-la de Santa Ceia do Senhor. Mas fora essas 2 ordenanças, não há outras. Então o jejum não é uma ordenança. E muitas igrejas tentam praticá-lo como que se fosse uma ordenança. E vamos descobrir por que não é uma ordenança. Como é o jejum para ser visto pelos homens? Jesus deixou claro, quando jejuardes, não vos mostreis tristes, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. Os fariseus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. Nós tiramos essa informação da oração do fariseu, né? Em Lucas 18, 12. Mas eles faziam questão de mostrar que estavam passando fome. Como? Com um semblante pesado, desfigurado e triste. Eles conseguiam a glória dos homens. Ah, jamais vou conseguir ser tão espiritual quanto este fariseu. Mas para Deus, tudo aquilo não passava de uma dieta de emagrecimento, pois nada tinha de espiritualidade. Alguns deles até passavam cinza no rosto, para realçar ainda mais a sua abstinência de comida. Antes da pandemia, eu costumava convidar um colega de ministério para tomar um cafezinho comigo,
pelo menos a cada 15, 20 dias. Nós tínhamos que tratar de certos assuntos e nós tomávamos um cafezinho juntos. Mas coincidia que quando eu o chamava, ele dizia, eu vou, mas não posso tomar o café. Então eu tomava o café sozinho, enquanto nós conversávamos e resolvíamos algumas questões. Cheguei a pensar que ele não queria a minha companhia, né? Mas, fora o café, ele estava pronto para todas as outras coisas. Visitação, evangelismo, só não o café. Então eu percebi que, coincidentemente, ele não tomava café comigo no mesmo dia da semana. Aí eu desconfiei que ele tirava aquele dia da semana para jejuar, mas não queria que eu soubesse. Correto. Mais tarde eu descobri a razão porque ele jejuava para a salvação de almas perdidas. E sabe quem era este colega? E ainda é este colega? O pastor André Rivoiro. Exatamente como Jesus ensinou, sem ritualismo, sem exibicionismo e com objetivo simples e delineado. O pastor André orava e jejuava para ver almas recebendo Jesus Cristo. Jejum pode ser libertador quando aprendemos a praticá-lo. Como é o jejum para ser visto por Deus? Veja o verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Faça mais ou menos como eu fiz hoje cedo. Lave a cabeça com shampoo, lave o seu rosto com uma boa esponja e não deixe ninguém perceber que você está com fome, que você se sente fraco, cansado, ou que você está, de alguma maneira, privado de comida. O estômago pode até estar sentindo fome, mas o rosto não precisa estar mostrando a fome do estômago. Na verdade, precisa ser assim em todas as áreas de nossas vidas. Só Deus precisa saber a dor que eu e você estamos sentindo neste momento. Precisamos, olha que lição, precisamos aprender a esconder as nossas emoções negativas. Ninguém precisa saber que você está sentindo medo, desde que você não fique paralisado. Ninguém precisa saber que você está irado, desde que você não exploda. Ninguém precisa saber que você está triste, desde que você não esteja agindo miseravelmente. Você pode sentir dor, mas não pode estar em desespero. Pastor, isso é possível? É. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:8. Vamos ler juntos? E você vai ver que é possível. Todos juntos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Amém? É possível. Nós precisamos esconder nossas emoções negativas. Ninguém precisa ser punido pelos nossos sentimentos negativos. Você já está miserável e quer que outros se sintam miseráveis como você, dentro de casa, dentro da igreja, no local de trabalho? Mas Jesus nos ensinou que não deveríamos agir assim. Paulo mesmo não queria que a sua recompensa fosse terrena ou passageira, então ele esperava ser recompensado por Deus, não só em vida, mas por toda a eternidade. Sabe quem era assim? O avô da minha esposa, o missionário Rafael McCoy, missionário no México por mais de 55 anos. O Dr. Rafael McCoy, ele era assim. Ele podia estar morrendo, mas ele não deixava que ninguém o soubesse. Eu fiquei com ele alguns dias no hospital, enquanto ele estava realmente morrendo. E aí quando aparecia alguém para visitá-lo, ele reagia, penteava o cabelo, lavava o rosto, e ele
não sei de onde tirava forças, mas não parecia estar doente. Não parecia alguém que estava ali para morrer. Era incrível como ele conseguia se portar da melhor maneira possível, mesmo debaixo de muitas dores e sofrimento. Não é à toa, então, que ele morreu chupando um picolé e olhando para o teto enquanto chupava o picolé. Como Deus recompensa o nosso jejum? A maior e a melhor de todas as recompensas é ser atendido. Amém, irmãos? Do que adianta jejuar e não ser atendido depois? Parece que foi perda de tempo. Então eu diria que a melhor das recompensas é jejuar e ser atendido. O ensinamento sobre jejum, eu diria, é um dos mais fáceis de ser compreendido na Bíblia. Não há segredo. Mas há perguntas que precisamos fazer em relação à igreja, não em relação ao indivíduo, mas à igreja, grupo coletivo. Precisamos praticar o jejum hoje em dia? Se sim, quando? Como? E por quê? Boas perguntas, não? Para a igreja. Quando, como e por quê? Primeiro, jejuar nos dias de hoje como prática da igreja. Os discípulos de Jesus, eles foram criticados justamente porque eles não jejuavam. Repito, os discípulos não jejuavam. Isso está bem caracterizado na Bíblia. Foram severamente criticados pelos fariseus. Por que não jejuavam? Jesus os defendeu e explicou que o jejum é necessário sim, mas dependendo da ocasião. Por isso que jejum não pode virar um ritual, depende muito da necessidade. Vamos ler o texto de Mateus 9,15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O que Jesus ensinou, então, sobre o jejum, neste simples texto? Vocês estão preparados para ouvir a verdade? Primeiro, ele mesmo jejuou durante 40 dias, que foi tentado pelo diabo no deserto. Ele jejuou durante 40 dias, enquanto estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Segundo, ele admitiu que os seus discípulos iriam praticar no futuro o ato do jejum, mas até aquele momento não estavam praticando. Terceiro, ele admitiu que os seus discípulos iriam jejuar quando ele se ausentasse e voltasse para o céu. E quarto, quando feito de forma correta, o jejum promove as bênçãos de Deus. Isso tudo ele realmente nos ensinou. Quinto, o jejum só deve ser praticado diante de uma ocasião real e não como penitência. Sexto, há ocasiões quando a oração e o jejum devem ser praticados juntos. Através dos ensinamentos de Jesus, podemos concluir que o jejum não foi dado para ser praticado semanal ou mensalmente, mas somente em ocasiões especiais que chamassem pelo jejum. Eu vou lhes fazer uma confissão. Todas as vezes que eu já jejuei, e não foram muitas, foi em prol de minha família. Foi em favor de minhas filhas, principalmente. Jesus usou a expressão triste. Isso quer dizer que precisa haver um peso dentro do nosso coração que nos leve a jejuar. Quantos entenderam isso? Precisa haver um peso dentro do nosso coração que nos leve a jejuar. Aí eu vou jejuar porque
Por quê? Porque você quer seguir uma tradição? Porque você quer se sentir espiritual? Porque você quer se sentir mais próximo de Deus? Porque você... Por quê? Precisa haver um peso. Se o peso for coletivo, todos nós estamos sentindo o mesmo peso, aí a igreja inteira pode ser levada a orar e jejuar. Mas se o peso for pessoal e individual, cada um deve praticar o seu próprio jejum e não envolver outras pessoas. Certa vez eu acompanhei um casal cujo filho pequeno seria operado de um defeito congênito seríssimo. E aquela criança tinha a idade da Rochelle na época. E não há nada que me abale mais do que uma criança doente. Quem me acompanha no ministério sabe que eu sou fraco diante de uma criança enferma. Todas as vezes que já entrei na UTI de crianças, eu fui tirado às pressas da UTI porque eu não conseguia conter as lágrimas. E você não pode chorar dentro de uma UTI. Mas eu não suporto ver crianças sofrendo. Então eu acompanhei esse casal cujo filho ia operar do coração, peito aberto, coração para fora, criancinha. E eu estava preparado para passar o dia inteiro com aquela família. Mas quando eu cheguei lá, o pai, na hora da cirurgia, foi dormir. Arrumou uma cama lá no quarto onde a criança ficaria, caso saísse da UTI, e dormiu sobre aquela cama. A esposa não, esta ficou lá na sala de espera. E eu pensei, que desperdício de oportunidade. Se eu fosse o pai dessa criança, eu estaria jejuando há dias. Eu estaria passando o dia de joelhos e jejuando por ela, em favor dela. Mas que desperdício daqueles pais e principalmente daquele pai. Então nós temos que jejuar sim, quando há um peso dentro do nosso coração. O que a igreja primitiva nos ensinou sobre o jejum? Primeiro que Jesus nos ensinou, e agora o que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, nos ensinou. Bom, a igreja de Antioquia, por exemplo, Atos 13 e 14, né? São 2 capítulos que falam desta igreja. Ela jejuou antes de enviar os primeiros missionários. Ela jejuou antes de escolher os primeiros pastores. E o jejum fazia parte de suas práticas religiosas. Disso nós temos certeza, pois a Bíblia fez menção desses 3 acontecimentos. E as igrejas da Galácia, não sabemos quantas eram, mas todas elas, todas as igrejas daquela região, praticavam também o jejum. E o jejum, olha que interessante, era observado antes de escolher novos líderes. Então essa observação, que o jejum era observado antes da escolha de novos líderes, é bastante pertinente, muito importante, para que não escolhamos os líderes errados. Paulo disse, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Jesus mesmo, antes de escolher os 12, não jejuou por 40 dias e 40 noites? Interessante, ele mesmo, antes de qualquer decisão importante, fazia questão de jejuar. Então, desde que seja feito pelas razões certas, o jejum então deveria ser uma prática na vida dos filhos de Deus. Por quanto tempo? Irá depender da condição médica de cada um de nós. Nem todos podem jejuar por mais de 8 ou 12 horas. Eu diria que a maioria poderia pelo menos jejuar por 12 horas, talvez por 24 horas.
E há quem consiga jejuar por vários dias, mas há aqueles que só podem por um dia ou por algumas horas. O importante é sentir o peso e mostrar para Deus que você precisa dele. E por que precisamos jejuar? Primeiro, vamos falar de razões naturais. Alguns precisam jejuar porque estão sobrepeso, né? Estão ganhando alguns quilinhos a mais. Eu devo ter ganhado alguns quilinhos a mais nessas 2 últimas semanas. Semana retrasada em Goiânia, com um grupo de norte-americanos. Era churrascaria, casa dos irmãos da igreja, comida em abundância. Nessa última semana, estávamos em Londrina e eu e Dona Raquel fizemos questão de revisitar alguns dos nossos restaurantes favoritos daquela região. E não deu tempo para correr, não deu tempo para exercitar, então acho que eu preciso fazer um jejum. Pastor Daniel Johnson, não sei se ele ainda tem esse costume, mas quando eu era criança, eu me lembro que ele tinha o costume de jejuar toda quinta-feira. Toda quinta-feira ele não comia, apenas tomava líquido. De manhã até o final do dia ele não se alimentava. Aí eu perguntei para ele por que ele fazia aquilo. E ele deu a resposta honesta. Ele disse que o jejum era uma forma de limpar o seu corpo, o seu organismo, e dar descanso para o seu aparelho digestivo. Então ele não estava se pousando de espiritual, ele estava fazendo um jejum natural para o bem do seu organismo. Hoje em dia, você já ouviu falar do jejum intermitente? É um jejum que está em moda para ajudar as pessoas a perderem peso. Funciona para mim. Quando eu sinto que eu estou um pouquinho inchado, sobrepeso, eu guardo um jejum intermitente de 12 horas. Eu não me alimento. Vamos supor que a última vez que eu me alimentei foi 8 horas da noite. Então eu só vou me alimentar novamente às 8 horas da manhã. Às vezes eu espero até ao meio-dia. E dá certo se você fizer isso durante uma semana inteira. É chamado jejum intermitente. Mas o jejum na Bíblia não tem nada a ver com esse tipo de jejum. E o jejum da Bíblia sempre foi feito por razões espirituais. Até porque naqueles dias não havia carro, não havia bicicleta, né? Então o pessoal caminhava muito, andava muito debaixo do sol escaldante. E o pessoal não tinha problema de sobrepeso, porque não havia comida industrializada como nós nos dias de hoje. Então veja as razões espirituais que jejuamos. Em tempos de guerra, talvez você não tenha percebido, mas o Brasil está em clima de guerra. Em tempos de enfermidades, talvez você não tenha percebido, mas o número de doenças, o número de enfermos tem aumentado assustadoramente. Em tempos de arrependimento de pecados, essa é a parte que eu mais gosto. Você está tão contristado com seus pecados, você está tão triste com as decisões erradas, que você perde até o desejo de comer, e você separa aquele tempo só para louvar a Deus e agradecer pelo perdão. Em tempos de tentação, você está sendo provado, você sabe que o diabo está atrás da sua alma, da sua vida. Em tempos de decisões importantes, você não sabe se vai fazer a faculdade ou vai fazer o seminário primeiro. Você não sabe se aceita este convite de trabalho ou aquele. Você não sabe se vai se mudar desta casa para uma outra. Decisões importantes nos levam a jejuar. Quando deveríamos jejuar? Creio que ficou bem estabelecido. Sempre que surgir um peso dentro do nosso coração. Não importa que peso seja este. Surgiu um peso,
pode jejuar. Ninguém precisa ficar sabendo. Às vezes, a esposa tem que ficar sabendo, né, Felipe? Porque ela faz aquele prato lá e monta o seu pratinho. Olha, o prato já está na mesa. E aí você vai falar para ela, eu não posso almoçar. E desperdiçou aquela comida, né? A esposa precisa ficar sabendo, mas só ela. E jejuar por algo que lhe incomoda. Quando você jejua por algo que não lhe incomoda, seria o mesmo que orar sem fé. Eu já fiz jejum por algo que não estava pesando no meu coração. Alguém me pediu para jejuar com ele sobre algo que ele queria, e eu, para acompanhá-lo, jejuei, mas não pesava no meu coração como pesava no dele. Então é a mesma coisa que orar sem fé, ou para uma pedra que não pode ouvi-lo. Eu creio que tem que haver um peso. Então, jejuar quando a tentação é maior que podemos suportar. Eu acho que todos nós sabemos o que isso significa. Jejuar quando a doença é maior que podemos curar. E jejuar antes de aprovar pastores e missionários no nosso meio. Essa parte aqui é interessante. E como deveríamos jejuar? Nunca para sermos vistos. Nossa igreja não tem este costume, nunca terá. Respeito as igrejas que promovem o jejum, as igrejas que praticam o jejum semanalmente, mensalmente, anualmente, eu respeito. Mas nós não fazemos isso. Nós achamos... Aliás, quantos já perceberam que nosso ministério não enfatiza números? Aqui nós não contamos presentes e ausentes na IBD, porque se forem muitos, a gente se orgulha. Se forem poucos, a gente se envergonha. Então, nós não precisamos nem do orgulho e nem da vergonha. Mas a razão que a gente não enfatiza números é porque eu tenho a impressão que toda vez que a Bíblia fala de números, principalmente no Velho Testamento, era expressão de orgulho. Lembra o que aconteceu com Davi? Porque ele quis numerar o exército dele, quis numerar o povo. Então parece que Deus não gosta muito quando a gente fica contando vantagens. Nunca para sermos vistos, nunca como um ritual sem vida, nunca sem arrependimento de pecados e nunca sem as devidas considerações médicas. Pois é, já pensou, eu conclamo aqui um jejum, mas eu não sei que você sofre de hiperglicemia, não sei se você é diabético, e de repente eu coloco todos vocês aqui num programa de jejum, e daqui a pouco você entra em coma, né? Porque você não podia ter ficado tanto tempo sem ter se alimentado. Então, temos que levar em consideração as questões médicas. Assim como qualquer outra prática religiosa, o jejum pode se tornar um ato banal e sem vida dentro de uma igreja. Aliás, tudo que é feito mecanicamente, tudo que é feito de forma ritualista, acaba não tendo vida. Então precisamos guardar o jejum para ocasiões bastante especiais. E olha, você saberá quando essas ocasiões chegarem. Você não vai ter dúvidas sobre quando você precisa jejuar. Deus vai lhe mostrar. Agora, apesar de que biblicamente o jejum é a abstinência da comida, nós podemos nos abster de outras coisas e dedicar aquele tempo para Deus. Por exemplo, hoje em dia, se você fizer abstinência do seu celular, é tão difícil ou mais do que se abster de comida. Você conseguiria colocar o seu celular dentro de uma gaveta, trancá-la e passar um dia inteiro lendo a Bíblia, orando, conversando com a sua família, evangelizando pessoas
e não olhando para o seu celular? É uma forma de jejum. Amém, irmãos? Televisão, a tela, seja ela de um computador ou de uma TV. Então, há outras formas de jejum. A comida é porque a comida nos dá prazer, a comida nos fortalece, a comida... Vamos ser sinceros, o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não usa drogas, né? O crente não se diverte tanto quanto o perdido. Aí ele abusa na comida, porque é o único prazer que o crente tem, né? E ele se esquece que a glutonaria também é o quê? Pecado. E eu sou culpado disso. Eu raramente vou numa churrascaria, né? Aí quando a gente vai, a gente quer lavar a alma. Portanto, há outros tipos de abstinência. Casais, eles se separam fisicamente por um tempo para se dedicarem à oração. Isso também é bíblico. Então, meus irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês é que a nossa vida espiritual ela é muito particular. Ela é muito entre nós e Deus, amém? E precisamos ter contato com Deus. E quando você tem contato com Deus, as pessoas ao seu redor vão ver isso, vão saber disso, sem você precisar falar nada para elas. E se você não estiver bem com os homens, você não vai estar bem com Deus. Não adianta. Você precisa perdoar as ofensas de todas as pessoas. Se você não perdoar, você não vai ter comunhão com Deus. Não adianta jejuar. Pode jejuar por 40 dias e 40 noites. Mas se você tem amargura no coração, não perca seu tempo com o jejum. É como nós entendemos do casamento. Marido que se irrita com a mulher e que está amargurado contra ela, não precisa orar. Suas orações serão impedidas, diz a Bíblia. Então é muito importante ter um relacionamento limpo com os homens para ter um relacionamento limpo com Deus. Amém?